A revolta de Corá, um mergulho detalhado em um desafio à autoridade divina. A revolta de Corá, narrada em Números 16 e 17, transcende a mera descrição de um conflito de liderança. Ela se configura como um drama histórico de proporções épicas, um microcosmo da eterna luta entre a ordem e o caos, a obediência e a rebelião, a fé e a ambição desmedida. Para desvendarmos as complexas nuances desse evento, embarcaremos em uma jornada profunda, explorando detalhes, curiosidades e reflexões que nos levarão ao âmago da narrativa bíblica. Contexto histórico. Após a épica libertação do Egito, o povo de Israel, liderado por Moisés e Arão, perambulava pelo deserto árido em direção à terra prometida. A peregrinação era árdua, marcada por desafios como a escassez de recursos, a murmuração incessante do povo e a constante ameaça de ataques inimigos. Nesse contexto turbulento, surge a figura de Corá, um levita descendente de Coate, neto de Levi. Personagens e motivações. Corá, um levita ambicioso, nutriu um desejo ardente pelo sacerdócio, função reservada à família de Arão. Apesar de pertencer à tribo escolhida para o serviço religioso, Corá se considerava tão santo quanto Arão e questionava a legitimidade da liderança de Moisés e Arão. Em seu âmago, ardia a chama da inveja e do ressentimento. Datã e Abirão, líderes da tribo de Ruben, uniram-se à rebelião de Corá por motivos distintos. Provavelmente, ressentiam-se da perda da primogenitura entre as tribos de Israel e buscavam maior poder político. Seus anseios eram mundanos e egoístas. Moisés, líder supremo do povo de Israel, escolhido por Deus para guiá-los à terra prometida. Moisés era um homem humilde e paciente, que buscava sempre a vontade de Deus, mesmo diante das constantes provações. Sua fé inabalável era sua maior força. Arão, sacerdote designado por Deus, irmão de Moisés. Arão era responsável pelos rituais religiosos e pela intercessão do povo diante de Deus. Sua posição era vista como símbolo da autoridade divina. Desenvolvimento da revolta. A semente da discórdia. A rebelião não eclodiu de repente. A semente da discórdia foi plantada gradativamente, alimentada por murmurações e insatisfações. Corá, habilmente, manipulou os sentimentos do povo, explorando suas frustrações e alimentando a crença de que todos eram igualmente santos e aptos ao sacerdócio. Confronto aberto. Em um momento crucial, Corá reuniu 250 líderes da comunidade e os incitou contra Moisés e Arão. As acusações eram graves: arrogância, usurpação de poder e exaltação acima do povo. A rebelião se tornava pública, desafiando abertamente a ordem estabelecida por Deus. Proposta de Moisés. Diante da crescente rebelião, Moisés, com serenidade e confiança em Deus, propôs um teste para determinar a liderança legítima. No dia seguinte, Corá e seus seguidores deveriam apresentar incensários diante do tabernáculo, enquanto Moisés e Arão fariam o mesmo. Aquele que recebesse um sinal divino seria confirmado como líder escolhido por Deus. A fé de Moisés era inabalável, e ele estava disposto a submeter sua liderança ao crivo divino. Intercessão de Moisés. Na noite anterior ao teste, Moisés, movido por amor e compaixão pelo povo, intercedeu a Deus, pedindo que poupasse a vida dos rebeldes, mesmo reconhecendo a gravidade da situação. Sua súplica demonstra sua profunda humanidade e a complexidade do conflito. Julgamento divino. No dia seguinte, durante a cerimônia no tabernáculo, a atmosfera estava carregada de tensão. O povo aguardava ansioso pelo veredicto divino. Fogo do céu. A intervenção divina foi inequívoca e dramática. Fogo consumiu os 250 homens que ofereceram incenso ao lado de Corá, demonstrando a desaprovação divina da rebelião. O temor se apoderou do povo, que percebeu a gravidade do desafio à autoridade celestial, terra engolindo rebeldes, mas a punição não parou por aí. A terra se abriu abruptamente, tragando Corá, Datã e Abirão, junto com suas famílias e bens. Este ato simbólico enfatizava a magnitude da transgressão e a justiça implacável de Deus. Reação do povo. Medo e terror tomaram conta da comunidade. Muitos, arrependidos, imploraram o perdão de Deus. A tragédia serviu como um poderoso alerta sobre as consequências de desafiar a vontade divina.
confirmação da autoridade. Com a punição dos rebeldes, a liderança de Moisés e Arão foi definitivamente consolidada. O povo passou a respeitá-los ainda mais, reconhecendo-os como verdadeiros representantes de Deus. Murmuração final. Mesmo após o julgamento divino, houve um último lampejo de rebelião. Alguns questionaram a punição severa a Corá, Datã e Abirão, sugerindo que talvez eles não merecessem tamanha condenação. Sua insatisfação demonstra a constante luta interna entre fé e dúvida, obediência e questionamento. Interpretações rabínicas. Os rabinos judeus oferecem interpretações adicionais sobre a revolta de Corá. Alguns sugerem que Corá desejava o cargo de príncipe sobre os levitas, um papel de liderança administrativa dentro da tribo. Outros associam sua ambição à inveja por Arão ter recebido o sacerdócio, visto como posição mais prestigiosa. Paralelos históricos. A revolta de Corá ecoa temas encontrados em outras culturas e religiões antigas. Histórias de figuras que desafiam a autoridade divina aparecem na mitologia grega, Prometeu, e egípcia, Sete. Esses relatos universais exploram a dinâmica do poder, da ambição e das consequências da transgressão. Implicações teológicas. A narrativa da revolta de Corá levanta questões teológicas complexas. A soberania de Deus, a natureza da liderança religiosa, a responsabilidade individual e a possibilidade do perdão são alguns dos temas que permeiam o texto e suscitam discussões até hoje. Reflexões e significado. A revolta de Corá é um evento rico em ensinamentos que transcendem o contexto histórico específico. Importância da obediência. A narrativa sublinha a importância da obediência às autoridades legítimas, reconhecendo que sua posição deriva de Deus e que a ordem social é essencial para o bem-estar da comunidade. Perigos da ambição. A busca desenfreada por poder e reconhecimento, como exemplificado por Corá, pode levar à desobediência, à divisão e ao conflito. O texto serve como um alerta contra a ambição desmedida e a importância da humildade. Confiança na justiça divina. O julgamento divino demonstra que Deus é justo e punirá aqueles que se rebelam contra sua autoridade e ordem. A narrativa incentiva a confiança na sabedoria e justiça divina, mesmo diante de situações difíceis. Importância da intercessão. A ação de Moisés intercedendo por seus irmãos rebeldes, mesmo sabendo da gravidade da transgressão, demonstra o poder da compaixão, do amor e da intercessão pelos outros. A revolta de Corá é um drama humano complexo, repleto de nuances psicológicas, políticas e teológicas. O texto bíblico, rico em simbolismo e interpretação, permite uma jornada profunda de reflexão sobre a natureza humana, a relação entre fé e obediência, e as consequências de desafiar a ordem estabelecida. Ao entendermos os detalhes e curiosidades desta narrativa, podemos extrair ensinamentos valiosos para nossa própria vida, aprendendo a viver com humildade, obediência e confiança na justiça divina, evitando os perigos da ambição e do desafio desnecessário à autoridade legítima.